Boa noite. Hoje é sexta-feira, 25 de setembro de 2020. Jovem baleado na cabeça durante assalto na manhã de hoje tem morte confirmada. O latrocínio ocorreu nas primeiras horas do dia no Vale Dourado, zona norte de Natal. O governador anuncia que concessão da BR-304, a iniciativa privada deverá ser realizada no ano de 2022. E você vai ver também como é o dia dos policiais rodoviários federais que atuam aqui no estado. Nossa equipe rodou dentro da viatura para ver de perto quais são os erros mais cometidos pelos condutores. E ainda, a Prefeitura publicou o decreto que autoriza o retorno às aulas presenciais nas instituições de ensino superior. A autorização vale a partir do dia 5 de outubro. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade. Está no ar. A sexta-feira começou com uma ocorrência de latrocínio na capital potiguar. Um homem de 26 anos foi baleado na cabeça após reagir a um assalto a uma farmácia no conjunto Vale Dourado, na zona norte de Natal. Rafael Eufrásio da Fonseca não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Valfredo Gugel. Os criminosos estão sendo procurados pela polícia. O repórter Silas de Nóbrega traz agora os detalhes dessa triste ocorrência. Tudo aconteceu na manhã desta sexta-feira, no bairro Vale Dourado, em uma farmácia, quando dois homens entraram nessa farmácia e anunciaram o assalto. Eles roubaram os celulares dos clientes e dinheiro do caixa. Na saída, eles pegaram a chave do carro do rapaz para fugir, mas o carro não funcionou. Um dos assaltantes voltou à farmácia e começou a discutir com o dono do carro. Foi quando ele reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso. O bandido atirou e o homem foi atingido na cabeça. Os criminosos fugiram em outro carro. O Rio Grande do Norte confirmou mais 2 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, chegamos ao total de 2.368 potiguares que morreram em decorrência da doença. Os casos da Secretaria Estadual de Saúde apontam para 68.330 confirmados da doença no estado. Já em relação aos leitos, o Rio Grande do Norte tem um número geral de 40% de ocupação. No caso dos leitos, nos municípios do Alto Oeste, a taxa é a maior do estado, com 60%, segundo os dados da CESAP, e no Oeste, essa estatística chega a 54%. Essas novas mortes confirmadas, os números de casos notificados, as ocupações superando 60% no caso do Alto Oeste, ocupações de leitos, tudo isso traz o tom de alerta, reafirma alerta para todos nós adotarmos a postura, continuarmos adotando a postura, sobretudo de distanciamento social e todas as medidas preventivas de higienização, de biossegurança para evitar o contágio da Covid-19. No caso do Rio Grande do Norte, a taxa de transmissibilidade ainda está um pouco acima de 1. Isso quer dizer que cada pessoa contaminada pode contagiar outra. O risco está aí. E a Semana Nacional do Trânsito é comemorada todos os anos, entre os dias 18 e 25 de setembro. E justamente por causa dessa data, a nossa equipe se juntou aos policiais rodoviários federais que atuam aqui no Rio Grande do Norte para ver de perto quais os erros mais cometidos pelos condutores que colocam a vida de todos nós em risco. De dentro da viatura descaracterizada da Polícia Rodoviária Federal, os erros cometidos pelos condutores ficam ainda mais evidentes. O uso indevido da faixa da esquerda é mais comum do que se imagina. Estamos na BR-101, na saída de Natal, em direção a Parnamirim. A faixa da esquerda, que vai aquela caminhonete ali, ó, ela é uma faixa destinada para os veículos de maior velocidade ou para fazer ultrapassagem. Então, vocês observam que aquela caminhonete que está ali, ó, ela não está ultrapassando ninguém e ela está numa velocidade que ela poderia estar usando a faixa da direita. O código diz o seguinte, que essa faixa ela pode ser utilizada por veículos de maior velocidade. Porém, quando solicitada a passagem, como eu vou fazer agora aqui, ó, vou passar por ela, vou solicitar a passagem aqui, ó, ela deve me deixar passar. Então, isso que ela está fazendo aqui, ó, retendo, isso é uma infração natureza média. O erro, que é muito mais comum do que imaginamos, pode causar acidentes. Flagramos o momento após uma colisão traseira justamente na faixa esquerda.
retençãozinha aqui. Ih, tem uma colisão aqui, ó. Vocês estão vendo já um flagrante aí de uma situação de colisão aí na faixa da esquerda. A equipe de apoio está aí, ela vai orientar. Além do uso indevido da faixa, também registramos motoristas na BR dirigindo com o celular na mão. Trocamos de veículo e agora estamos na viatura caracterizada da PRF. Mas nem mesmo a presença visível da polícia inibe os motoristas. Note que esta condutora precisou ser alertada algumas vezes para liberar a faixa. Vocês aqui, ó a faixa da direita, como é que está. Veja como tem condição desse veículo transitar na faixa da direita, tá vendo? E olha onde é que ele está, na faixa da esquerda. Então eu precisei passar, ele não me viu. Então assim, ele acabou me fazendo vir para a faixa da direita, tá vendo? E isso acontece todos os dias, porque eles não liberam a faixa. Eu vou estimular aqui o veículo a ir para a faixa da direita. A gente está pedindo passagem e ele não libera a passagem, vai liberar agora. Então, a distração nisso daí pode ser considerada infração gravíssima, né? Que é deixar de dar passagem quando solicitado por veículo de urgência ou emergência. A ação da Polícia Rodoviária Federal acontece na Semana Nacional do Trânsito para alertar e chamar a atenção para a segurança viária, na tentativa de reeducar os condutores. Ainda sobre trânsito, a governadora Fátima Bezerra, em publicação na rede social Facebook, divulgou que a concessão da BR-304 para iniciativa privada deverá ser realizada em 2022. De acordo com a chefe do Executivo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, prometeu que os estudos seriam iniciados ainda no mês de setembro e concluídos até meados de 2021, com o leilão previsto para 2022. O valor do projeto, que inicialmente foi estimado em 187 milhões de reais, já está em 300 milhões de reais. Falar de privatização, falar de concessão à iniciativa privada, isso é muito louvável. Agora resta saber qual a empresa que vai se interessar pela concessão da BR-304 do jeito que ela está. Mas um detalhe importante, quem vai investir esses 300 milhões na BR-304? A que liga Natal a Mossoró. A reta Tabajara, por exemplo, ela está há quase 10 anos, agora que está avançando, e avançando com um bom ritmo. Mas para a concessão, o investimento precisa ser maior em toda a BR-304. E a pergunta é, vamos investir nós, poder público, os cofres públicos, ou vamos apostar no investimento que virá a partir da concessão? O Band Cidade faz agora um rápido intervalo. A gente volta a se encontrar em 1 minuto. De volta com o Band Cidade. E a Prefeitura de Natal publicou hoje o decreto que autoriza o retorno às aulas presenciais nas instituições de ensino superior com o sistema híbrido. Essa autorização vale a partir do dia 5 de outubro. As atividades presenciais, elas estavam suspensas desde março, devido à pandemia do novo coronavírus. As aulas em formato híbrido já estão, inclusive, liberadas nas escolas privadas da capital desde o dia 10 de setembro, sendo uma opção dos responsáveis mandar ou não as crianças para as aulas presenciais. Sem surpresa, claro. Se as aulas presenciais já voltaram na rede particular, por que não voltar no formato híbrido, a palavrinha da moda, no formato híbrido para as instituições de ensino superior particular aqui de Natal? Detalhe importante, as instituições de ensino superior da cidade de Natal precisarão adotar todos os cuidados já exigidos e fiscalizados nas escolas particulares de ensino. É o protocolo, é a norma, é necessário e é preciso em tempos de pandemia. E falando ainda sobre retomada pós-pandemia, a autorização do Ministério da Saúde para a volta dos eventos esportivos com torcida acendeu a esperança dos times potiguares. A Federação Potiguar apoia o retorno do público em 30%. A exigência do Ministério da Saúde para o retorno de 30% das torcidas aos estádios é que cada município ou estado adote um protocolo com todas as medidas de prevenção. Como se cogita de uma decisão a nível de certames nacionais, nós temos sim que adotar a providência de ajustar esse protocolo a nível de decisão
de Prefeitura de Natal, Governo do Estado, para que possamos, a partir daí, cumprindo o protocolo e regras de convivência nesse momento de pandemia, a pensar na adoção e no retorno saudável do público aos estádios. Os clubes potiguares comemoram o possível retorno, tanto do ponto de vista da torcida, como também pela questão financeira. Os clubes que têm calendário a cumprir até o final deste ano afirmam que a cada partida realizada, os custos se acumulam. A gente tem que ficar pagando folha o tempo inteiro, tem os custos da folha de campo que a gente às vezes nem mensura isso, né? Então assim, a folha do jogo da final aqui foi em torno de R$14 mil, a final do estadual, né? Então assim, cada jogo vai ter seu custo, né? E isso tem que ser pago de alguma forma. E com esses 30% retornando, com certeza já dá uma grande ajuda, pelo menos para essa questão da folha de campo. Essa volta, nesse momento, é extremamente necessária. Os clubes estão amargando prejuízos a cada jogo. O América, por exemplo, no jogo da Copa do Brasil, amargou um prejuízo de mais de R$40 mil. No último jogo da Copa do Campeonato Brasileiro, mais de R$10 mil. Desse jeito se tornará cada vez mais difícil fazer futebol e cumprir os compromissos. Então esperamos que, dentro das medidas de segurança necessárias, os estádios possam sim receber público dentro de um protocolo de saúde bem específico. A gente sabe que a razão de existir do futebol, do espetáculo, que os torcedores aí estão com saudade de ver seu time em campo, mas que isso não seja um motivo para que a gente atropele, né, o passo a passo, a retomada do futebol, e que isso seja feito em segurança, seguindo os protocolos das autoridades sanitárias, os protocolos de saúde, que tenhamos referências em países que já voltaram a ter público nos estádios e que a gente não atropele para que isso não venha a levar uma nova onda da pandemia, né? Então, que a gente tenha um retorno em segurança para todos. Essa volta do público aos estádios só vai ser para os times de Série A, que seria bem interessante se acontecesse isso para as equipes de Série D, como no caso a gente, que as nossas despesas são muitas, e essa volta do público ela nos ajuda bastante, porque a gente consegue pagar algumas despesas. Nós estamos sem patrocínio nenhum e as dificuldades são imensas para bancar o futebol dessa forma. Entendemos que a redução do público afeta em muito o capital dos times, né? Entendemos que, de fato, a renda dos jogos é importante na manutenção das folhas salariais, na manutenção dos custos do clube, mas também somos muito sensíveis ao momento que estamos passando, um momento de crise, de pandemia, em que já foi levado milhares de pessoas ao óbito, né? Então, de fato, chegou o momento de todos nós sacrificarmos um pouco em prol do todo. A federação precisa que o governo do estado publique um decreto autorizando o retorno da torcida aos estádios. E no próximo bloco eu recebo aqui no estúdio o cardiologista André Antonângelo. Nós vamos falar sobre mal súbito. O Band Cidade volta em 1 minuto. De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio o cardiologista André Antonângelo. A gente vai falar sobre mal súbito. Doutor André, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Doutor André, o assunto mal súbito volta à cena de Natal por um episódio que ocorreu ontem na Rota do Sol. Todos nós ficamos sabendo. Um homem de 54 anos teve um mal súbito e veio a óbito. Eu começo essa conversa com o senhor questionando qual a diferença do mal súbito para a morte súbita, doutor André? Ana, o mal súbito, ele é um mal-estar. Aquela pessoa teve um mal-estar, por exemplo, um desmaio é considerado um mal súbito. Estava bem e, de repente, teve aquele desmaio. A morte súbita é quando nós temos o mal súbito seguido do óbito. É quando a pessoa vem
a óbito. Aí nós dizemos que é uma morte súbita. Essa morte súbita, ela é determinada quando a morte vem 1 hora após o início dos sintomas, ou aquela morte que não foi assistida por ninguém, ninguém acompanhou, ninguém esteve presente e a pessoa é encontrada morta, sendo que foi vista a menos de 24 horas em boas condições de saúde. Necessariamente isso tem relação com infarto, doutor André, e até que ponto? Nem sempre está relacionado ao infarto. A maior causa de morte súbita nos pacientes de 40 anos para cima é o infarto, mas não necessariamente. Existe a morte súbita nos jovens, em crianças e até em bebês também. Portanto, nem sempre a causa é o infarto, mas a principal causa da morte súbita nos pacientes acima dos 40 anos é sim o infarto, é a doença coronariana. Doutor André, normalmente as pessoas creditavam a situação do infarto aos mais idosos. E a gente trata de um caso com 54 anos de idade. Natal também recentemente já viu casos de jovens com menos de 40 anos de idade infartando. O que acontece? Na verdade, o que se sabe é que hoje em dia a população, infelizmente, as pessoas têm um hábito de vida que não é saudável. Portanto, as pessoas não controlam suas pressões, não fazem o check-up cardiológico da maneira que deveria ser feita e o estilo de vida que nós temos hoje, que é mais para o estilo de vida do sedentarismo, onde nós não precisamos nem levantar da cadeira para trocar o canal como era antigamente, hoje a gente troca com controle remoto, isso levou a um sedentarismo e as doenças estão aparecendo de forma mais precoce. Doutor André Antonângelo, e nesse contexto, para a prática do esporte, eu volto a lembrar esse episódio lamentável, triste que ocorreu ontem, nesse contexto, para a prática do esporte, é possível prevenir ou evitar que, não vou nem falar de morte súbita, mas que tenha um mal súbito na prática do ciclismo, da corrida ou da musculação, por exemplo? É sim, Ana, e é importantíssimo, aí entra o check-up cardiológico, a avaliação com o seu cardiologista. Eu sempre dou o exemplo para os pacientes, se um atleta no início de temporada, ele precisa fazer um check-up cardiológico anualmente, e ele é um atleta, ele faz atividade física todo dia, que dirá nós que não somos atletas. Então, esse check-up cardiológico, ele é recomendado, existe a recomendação pela própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, de que antes da gente ir para uma academia, antes da gente pegar uma bicicleta e fazer uma pedalada de mais distância, de uma distância maior, que seja feita essa avaliação cardiológica. Algumas pessoas, normalmente, elas começam uma caminhada e menosprezam o check-up cardiológico, não, porque é só uma caminhada todo dia, 30 minutos. Mas para uma simples caminhada, também é necessário um check-up? Sim, o ideal é que para qualquer tipo de atividade física, a gente faça uma avaliação cardiológica, principalmente nas pessoas acima dos 40 anos. Essas pessoas acima dos 40 anos, que tem algum fator de risco ou que tem história na família de infarto, de cirurgia de ponto safena ou que já fez angioplastia, essas pessoas precisam de uma avaliação cardiológica de preferência antes de iniciar a atividade física. O senhor falou sobre a questão do histórico familiar. Pesa alguém que tem um histórico familiar de uma pessoa que já infartou, por exemplo, essa pessoa teria mais chance de sofrer um infarto jovem, doutor André? Sim, sim. Nós sabemos que aquelas pessoas que têm os parentes de primeiro grau, os pais, as mães, os irmãos que já tiveram um infarto ou que já tiveram que passar por algum procedimento de revascularização do coração, têm mais chance de ter infarto. Portanto, essas pessoas devem se cuidar. Devem fazer atividade física, só que essa atividade física, antes de ser iniciada, deve ser feita a avaliação cardiológica. E a atividade física pós-avaliação cardiológica, a gente centrando agora a atenção especificamente na atividade física, ela de fato pode ajudar a prevenir o infarto? Ela previne, isso é comprovado já, que reduz pressão arterial, reduz o diabetes, o controle da glicemia, da glicose, reduz o colesterol, reduz o triglicérides, sem contar que a própria liberação dos hormônios que a gente tem depois da atividade física, isso causa um benefício para o músculo do coração ali e reduz também a incidência de óbitos. Nesse contexto de hábitos
bebida alcoólica. Normalmente as pessoas têm, eu não sei se é mito ou se é fato, o senhor que vai poder dizer, o vinho, a taça de vinho diária, ajuda mesmo ou atrapalha? Essa questão da taça de vinho, muita gente se apega a ela, inclusive, né? Essa questão da taça de vinho, ela sim previne, mas ela serve como uma forma de prevenção. E não depois que você tem a doença, agora eu já tive um infarto, coloquei lá meu stentezinho, lá tratei, agora eu vou começar a tomar vinho todo dia para prevenir de ter um novo infarto. Isso não, tá? Não serve como tratamento, mas sim como uma prevenção devido à liberação dos flavonoides, uma série de coisas que beneficiam ali o coração. E só uma taça, né, doutor André? Só uma taça. Não vá muitas taças. Tabagismo. O tabagismo ele pode ser um fator que leva a infarto, doutor André? Sim, o tabagismo é um dos fatores de risco. Nós sabemos que os pacientes que fumam têm um risco aumentado, assim como os pacientes sedentários, por exemplo. O cigarro, a gente que trabalha com isso na parte da cardiologia, a gente vê o quanto o cigarro, o diabetes, o colesterol alto destrói ali os vasos do coração e acaba finalizando com um infarto. Próxima semana vai ser a Semana do Coração. Queria aproveitar a presença do senhor aqui no estúdio para a gente falar um pouco mais sobre a questão do coração. As pessoas estão cuidando mais, estão atentas a cuidar do coração como prevenção para evitar os males, não só o infarto, mas outras doenças, doutor André? As pessoas têm uma tendência de querer cuidar. O difícil que eu vejo, Ana, é a manutenção desse hábito. E o que aconteceu agora, nesse período de pandemia, onde todos nós tivemos que nos recolher um pouco mais, nós estamos colhendo os frutos agora. Os pacientes estão retornando ao consultório com colesterol mais alto do que no período pré-pandemia, com pressão mais alta, com glicose mais alta, sedentários, com excesso de peso, porque ficaram aí 4, 5, 6 meses sem fazer atividade física, sem se cuidar. Acaba que dentro de casa a gente se alimenta não da mesma forma quando a gente está no corre-corre do dia a dia, você acaba comendo um pouco mais e a gente está colhendo alguns frutos dessa pandemia, infelizmente, agora. O senhor falou sobre a questão da glicose, qual a relação do diabetes com o coração? Também é um dos fatores de risco e tem total relação. O paciente diabético, ele tem uma chance maior, inclusive, de desenvolver doença coronariana do que os pacientes que fumam, por exemplo, ou que são sedentários. Não estou dizendo que é melhor fumar do que ter diabetes, mas os pacientes diabéticos têm uma tendência a evoluir para essa doença de forma mais grave ainda. Doutor André, quando a gente fala sobre o coração, a gente lembra sempre a hipertensão. Quais são os fatores que levam à hipertensão? Alguém já nasce hipertenso ou desenvolve a hipertensão pelo hábito? Os dois. Existe o fator genético, onde a gente vê, às vezes, pacientes jovens, né, saudáveis ainda, com 20, 25 anos, que fazem atividade física hipertenso, isso existe, mas a grande parte da população que é hipertensa são aquelas pessoas que desenvolveram depois dos 35, 40 anos de idade, por conta do estilo de vida. E aí o estilo de vida, ele conta não só de 2, 3 anos para cá, ele conta desde a adolescência, da juventude realmente, né, onde aquela pessoa não teve o hábito de fazer atividade física, de ter uma alimentação saudável e acaba desenvolvendo a hipertensão ao longo dos anos. Falando sobre a Semana do Coração, o senhor integra o projeto Vida Saudável, um projeto social que tem como foco desenvolver o hábito das pessoas terem uma vida mais saudável. E esse projeto também vai entrar na Semana do Coração, né, doutor André? Sim, sim. Dia 29 agora de setembro, na próxima terça-feira, é comemorado o Dia Mundial do Coração e nós estaremos fazendo uma live às 19 horas no Instagram, @vidasaudável.rn, falando sobre as doenças do coração, as formas de prevenção, as formas de tratamento e o que a gente pode fazer para evitar um fato tão triste como esse que ocorreu ontem na Rota do Sol. Doutor André, ainda sobre essa questão dos cuidados com o coração, eu queria abordar especificamente a questão da alimentação. Até que ponto a alimentação das pessoas pode levar a complicações no coração? Sim, a alimentação, a gente sabe que a dieta está intimamente relacionada à doença do coração. Então, uma alimentação rica em carboidratos, rica em gorduras, essa alimentação, ao longo do tempo,
culmina com outros fatores, né, como a hipertensão, o tabagismo, que nós já falamos, o diabetes, acaba evoluindo com a doença coronariana também. A gente está quase chegando ao final, mas falando sobre pandemia, algumas pessoas ficaram muito nervosas, estressadas durante esse momento de distanciamento social. Isso afeta o coração? Sim, sim, porque acaba que desenvolve ou aumenta ainda mais a pressão, aumenta ali os batimentos do coração. Então, o estresse, seja ele físico ou emocional, é um fator de risco também para doenças do coração. E, Ana, eu gostaria de alertar aqui a população em cima daquilo que aconteceu ontem. O que eu devo fazer no momento... Isso é importantíssimo. No momento, como fazer se preparando, né? Se eu presenciar aquilo, a pessoa estava ali do meu lado e caiu, e eu vi que ele não está respirando, não está me respondendo, o que eu devo fazer? Se você estiver sozinho, a gente deve primeiro ligar para o SAMU. A gente liga para o SAMU, porque senão você vai ficar fazendo a massagem cardíaca ali o tempo todo e não vai chegar nenhum socorro. Doutor André Antonângelo, muito obrigada, boa noite para o senhor. Boa noite, Ana, obrigado. E o Band Cidade vai ficando por aqui. A você um ótimo final de semana, uma grande noite e continue no Jornal da Band. No Band que vem aí, o Jornal da Band. A gente se encontra na segunda. Até lá.